Como o nosso Sol surgiu? E todos esses outros pontos brilhantes que vemos no céu noturno? Talvez você já saiba, mas mesmo esses imensos e imponentes corpos celestes têm um prazo para acabar, um ciclo de vida. Mas diferentemente de nós, eles não nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Na verdade, a ordem de acontecimentos para esses impressionantes personagens do cosmos pode ser um pouco diferente. Quer entender como funciona o ciclo de vida de uma estrela? Fique ligado no vídeo. E não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal se não for inscrito, e ativar as notificações. Com o Big Bang veio o desabrochar do universo, e nesse momento o cenário era composto por partículas subatômicas em movimento frenético. Nesse ambiente turbulento, a formação de estruturas estáveis era uma coisa quase impossível de acontecer. Entretanto, à medida que a extrema agitação das partículas cedia, o surgimento de estruturas estáveis se tornava possível, como os átomos de hidrogênio, que começavam a se aglomerar em vastas nuvens gasosas. Dessas nebulosas, as primeiras estrelas do cosmos emanaram. O nascimento de uma estrela. O processo de gestação estelar é um fascinante espetáculo. O hidrogênio, reunido em nuvens gasosas e de poeira, começa a condensar-se cada vez mais sob efeito gravitacional, formando uma esfera de gás quente. Contudo, se a massa contida nessa esfera não alcança um limiar significativo, se for do tamanho daquele planetinha chamado Júpiter, por exemplo, o resultado é apenas uma esfera gasosa sem grande relevância. Para ser uma estrela, o objeto tem que ter aproximadamente 70 vezes a massa de Júpiter, caso contrário ela não consegue realizar reações termonucleares, e fica sendo conhecida como anã marrom. Mas esse vídeo não é sobre anãs marrons, então não falarei sobre elas. À medida que a nuvem de gás se contrai cada vez mais, a temperatura no núcleo dessa esfera quente aumenta gradativamente, até atingir cerca de 10.000 graus Celsius. Nesse ponto, inicia-se um processo verdadeiramente fascinante. Os átomos de hidrogênio na nuvem começam a fundir-se, transformando-se em átomos de hélio. E assim, impulsionado pela fusão nuclear nasce uma verdadeira estrela, irradiando luz em todas as direções. A vida de uma estrela. A vida de uma estrela é um embate entre duas forças primordiais, a gravidade, que busca contrair toda a massa estelar ao menor raio possível, e a reação de fusão nuclear, que gera uma pressão interna, expandindo a estrela. Esse delicado equilíbrio, conhecido como equilíbrio hidrostático, é fundamental para a existência das estrelas. Qualquer ruptura nesse equilíbrio desencadeia mudanças significativas em sua estrutura, fazendo com que a estrela passe por transformações. O combustível que alimenta o brilho estelar é o hidrogênio. Entretanto, a suposição de que mais hidrogênio resulta em uma estrela com mais tempo de vida é equivocada. Na verdade, quanto maior a quantidade de hidrogênio, consequentemente, a massa estelar, mais rapidamente ocorre a fusão nuclear. Assim, a estrela consome seu combustível em um ritmo acelerado. Em geral, as estrelas mais massivas têm uma vida mais curta devido à rápida queima de seu estoque de combustível. Atualmente, é praticamente impossível observar estrelas de baixa massa no final de suas vidas, como aquelas com cerca de até 10% da massa do Sol, pois sua expectativa de vida é da ordem de 10 trilhões de anos, 1000 vezes a idade atual do universo. Isso é muita coisa! Ou seja, se você fosse uma estrela, você precisaria de uma quantidade mínima de massa para começar a realizar fusões nucleares e se tornar uma estrela de fato. Mas se você se contentasse só com o mínimo, poderia viver muito mais tempo do que suas amigas que exageraram na quantidade de gás hidrogênio. Quando o estoque de hidrogênio no núcleo se esgota, a estrela começa a realizar a fusão nuclear com hidrogênios uma camada acima do núcleo. Isso cria um desequilíbrio entre a força gravitacional e a pressão interna da estrela. Agora a pressão interna é um pouco maior e as camadas mais externas passam a se expandir e adquirem uma cor avermelhada. Em estrelas com massa semelhante ao Sol, essa fase é conhecida como gigante vermelha. Esse é o segundo ato da vida de uma estrela e o tamanho que elas adquirem nesse momento será determinante para dizer que destino elas tomarão ao fim de sua vida. 3 caminhos possíveis. Primeiro fim possível. Bom, estrelas com massas até 10 vezes a massa do Sol têm um destino parecido.
Após esgotar todo o seu hidrogênio, a gigante vermelha passa a realizar fusões com os átomos de hélio, transformando-o em carbono. E quando esse hélio do núcleo também se esgota, a pressão interna e a temperatura diminuem, uma vez que a fusão nuclear cessa, pois uma estrela com até 10 vezes a massa do Sol não tem seu núcleo quente suficiente para fundir o carbono. Agora que a pressão interna diminuiu, a nossa amiga gravidade então começa a predominar, comprimindo a estrela cada vez mais, e de maneira extremamente rápida, e daí parte das camadas mais externas quicam em um núcleo maciço e são ejetados para fora da estrela, criando uma nebulosa planetária que vai vagar pelo universo e entregar carbono e oxigênio por aí. Mas enquanto colapsa em seu centro, de repente, os elétrons nos núcleos dos átomos da estrela começam a interagir repulsivamente, impedindo um colapso ainda maior. Esse equilíbrio leva à formação de uma anã branca. As anãs brancas são estrelas que não possuem massa suficiente para se tornarem estrelas de nêutrons, e esse é o destino da maioria das estrelas universo afora. Importante notar que essa repulsão dos elétrons, que impede o colapso da anã branca em um buraco negro, não é apenas o trabalho das forças eletrostáticas dos elétrons. É também resultado do princípio da exclusão de Pauli, onde os elétrons evitam ocupar os mesmos estados quânticos. Eventualmente também vou abordar tópicos da física quântica no canal. Mas enfim, e depois da anã branca? O que vem? Na verdade, nesse ponto já damos a estrela como morta, pois ela já não realiza fusão nuclear, tem um fraco brilho e tudo que resta é sua energia remanescente, que vai se esvaindo e resfriando pouco a pouco, até solidificar-se e cristalizar-se em uma anã preta. Segundo destino. Agora, se tratando de estrelas com 10 a 30 vezes a massa do Sol, o processo de expansão também ocorre, dessa vez sendo conhecida como supergigante vermelha. Estrelas como essas são verdadeiras fábricas de elementos, contribuindo para a formação de muitos dos átomos presentes em nosso mundo. Este tipo de estrela forma, além do carbono e oxigênio, neônio, magnésio, silício, até ter o núcleo de ferro. No entanto, quando chegamos ao ferro, a situação muda, pois essa reação não mais libera energia, mas consome. E quando existe ferro suficiente no núcleo, a estrela começa a colapsar, mas dessa vez com uma potência muito maior do que o nosso Sol, e quando suas camadas externas atingem o núcleo, ocorre aquilo que chamamos de supernova. É durante as altíssimas temperaturas das supernovas que os elementos mais pesados do que o ferro são formados, e assim novos elementos são distribuídos para o cosmos e além. Logo após a explosão, a estrela passa a contrair-se até atingir um novo ponto de equilíbrio, mas dessa vez não graças aos elétrons, mas graças à interação forte. A gravidade comprime tanto o forte núcleo de ferro que os prótons e elétrons começam a se fundir e tornam-se nêutrons. Para você ter uma ideia, a matéria está tão comprimida em uma estrela de nêutrons que uma colher de chá de sua substância pesaria cerca de 1 bilhão de toneladas. Se uma baleia azul pode chegar a 150 toneladas, imagina quantas baleias caberiam em uma colher de chá. Agora, em relação ao seu equilíbrio, apesar da interação forte manter o núcleo do átomo coeso, se você comprimir um pouco mais eles começam a se repelir. E graças a isso a gravidade encontra uma força oposta impedindo a estrela de nêutron de continuar em colapso rumo ao seu próprio núcleo. Terceiro destino. Após a explosão da supernova, o que resta da estrela pode seguir dois caminhos diferentes. Um é a estrela de nêutrons, e o outro é o buraco negro. Se a estrela tiver a escala de 30 vezes ou mais que o Sol durante sua vida, toda a sua matéria se concentrará em um ponto com densidade quase infinita, formando um buraco negro. Quando a estrela se torna um buraco negro, toda a matéria que lá existe provavelmente está tão unida que já não existe qualquer espaço entre elas. Mas é difícil dizer. E bom, como o buraco negro mantém seu equilíbrio com a força gravitacional? Já não tem como a gravidade contrair mais a matéria para além disso? Vou esclarecer mais sobre como funciona a gravidade em um futuro vídeo sobre a relatividade geral de Einstein, e explicar melhor os buracos negros em um vídeo só sobre o tema. As anãs brancas, os buracos negros e as estrelas de nêutrons são os vestígios das estrelas falecidas, astros que ao longo de suas vidas converteram hidrogênio em hélio, e hélio em átomos mais pesados, como oxigênio, nitrogênio e elementos ainda mais densos. Não é fascinante pensar que somos criações de supernovas?
Como disse Carl Sagan, somos filhos do cosmos, feitos da poeira das estrelas. As estrelas nos criaram, e agora, aqui estamos buscando entender elas. No fim, somos uma forma do universo conhecer a si mesmo.